Eu passo desde já a palavra para o Senhor Professor Dr. João de Oliveira Geraldes, que de outro, com uma outra perspectiva e de outro ângulo disciplinar, nos situará no tema mais geral, uma intervenção sobre determinação da morte e colheita de órgãos. Senhor professor, ouviremos com muito interesse e com muita expectativa, por favor. Muito obrigado, senhora professora doutora Maria Lúcia Amaral. Como presidente da mesa, os meus primeiros cumprimentos são para Vossa Sua Excelência, Provedora de Justiça, e fico muito honrado de participar neste colóquio, numa sessão presidida pela Provedora de Justiça, que aliás, nesta matéria, a Provedoria de Justiça tem uma tradição de lutar pelo cumprimento da Constituição. Queria também, neste contexto, agradecer o convite para estar presente neste colóquio, desde já agradecer ao Centro de Investigação de Direito Privado, ao Sr. Professor Dr. António Menezes Cordeiro e ao Sr. Professor Dr. João Pedro Chartas Machante, que queria também agradecer publicamente todas as gentilezas que tem para comigo e, naturalmente, cumprimentar o Sr. Professor Dr. Jorge Reis Novaes e também vejo aqui mais dois colegas, o Sr. Professor Dr. Maria Raquel Rei e o Sr. Dr. Pedro Sanches, a quem também queria cumprimentar. Cumprimento também todos os participantes, ativos ou não ativos, neste colóquio e desde já espero que a minha intervenção não seja, digamos, não apropriada face à qualidade dos intervenientes neste colóquio. Bom, feitas estas primeiras palavras, vou diretamente ao assunto. Eu optei por, no contexto de um colóquio de conceitos interminados, não me focar tanto na natureza do conceito, até porque a própria morte como conceito é interessante notar que nem sequer há unanimidade quanto à natureza do conceito, se é um conceito determinado, alguns autores dizem que sim, outros dizem que não. O que é facto é que a morte, sendo um processo, coloca um problema logo de determinação. E a minha intervenção é no sentido de explicitar problemas jurídicos que eu penso que são sérios relativamente à determinação da morte. E porquê? Porque a determinação da morte, desde logo, tem consequências transversais no sistema jurídico. Tem consequências em termos de cessação da personalidade jurídica e com tudo o que isso acarreta, e tem consequências, enfim, do ponto de vista penal, de responsabilidade civil, e tem também uma função, utilizando aqui uma expressão do Conselho de Ética da Alemanha, uma função funcional, passo a tautologia, no sentido de desencadear permissões normativas de colheita de órgãos. E daí o título da minha intervenção ser morte, determinação da morte e colheita de órgãos, uma vez que, fazendo apelo novamente a essa dicotomia delineada pelo Conselho de Ética da Alemanha, quando falamos de morte falamos sempre de um conceito proposicional e de um conceito funcional. E aquilo que eu, enfim, em 30 minutos vou tentar expor, de forma muito sintética, muito direta, é como é que a determinação da morte em Portugal neste momento está e porque é que eu acho que a determinação da morte, como ela está neste momento, carece de alguma atenção jurídica, se não mesmo de muita atenção jurídica. Bom, queria começar por dizer que a minha intervenção está dividida em 4 partes. A primeira parte irei colocar o problema, na segunda parte irei gizar coordenadas de enquadramento do problema, na terceira parte irei traçar as linhas do direito vigente português e em quarto lugar irei deixar pistas de reflexão, uma vez que aliás esta intervenção está no seguimento de um texto que estou a elaborar e que certamente no contexto do debate poderei aproveitar muitíssimo de sugestões, críticas, até mesmo, enfim, de contra-argumentos que destruam as minhas preocupações, o que fará com que eu fique muito, sinceramente, satisfeito, uma vez que este tema me preocupa como jurista e como cidadão. Ora bem, colocação do problema. Qual é o objeto da minha intervenção? Em 2012, o secretário de Estado adjunto do 19º Governo Constitucional criou um grupo de trabalho
cujo objeto ou cuja missão era descobrir a razão que determinava a diminuição da colheita de órgãos em Portugal. E isto porquê? Porque em 2012 invocava-se uma diminuição de dadores, eu diria de colheita de órgãos, e essa diminuição determinou uma grande preocupação nas entidades governativas de então. Criou-se então um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, passado 2, 3 meses, elaborou um relatório de cerca de 20 páginas e, enfim, com algumas causas apontadas, nomeadamente problemas de formação a nível da classe médica para detectar este tipo de diagnóstico, bem como também a dificuldade logística, condições permanentes nos hospitais para enfrentar situações de morte cerebral. Porque uma vez que já vamos ver, esse é o critério que está em vigor e está em vigor em Portugal. E, portanto, perante esta dificuldade, foi entendido por parte desse grupo de trabalho sugerir, porque aliás esse grupo de trabalho foi constituído pelo despacho 16.351 de 2012, tinha como missão propor SIC medidas corretivas. Ora bem, cumprindo a missão que lhe foi adjudicada, o grupo de trabalho, como medida corretiva, entre outras, sugeriu que tinha que se colmatar a ausência de uma lei nacional de transplantação e publicar com, enfim, a celeridade possível diplomas regulamentares que integrassem e atualizassem, os critérios aplicáveis nesta área. No seguimento, o Secretário de Estado, novamente, o mesmo Secretário de Estado, do 19º Governo, Secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, do 19º Governo Constitucional, o que fez foi, então, elaborar uma proposta de despacho, em que introduzia, no contexto do sistema conceitual de morte em Portugal, a morte por paragem cardiorrespiratória e permitia a colheita de órgãos em pessoas nesse estado. Ora bem, esta proposta, que infelizmente não é pública, foi sujeita ao CNEV, que é o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, ou para um parecer, que emitiu o parecer em 2013, parecer 76 CNEV 2013, cujos relatores são os professores doutores Rosalba Almeida e Duarte Nuno Vieira, e basicamente neste parecer sintetizando foi dito o seguinte, que a proposta de despacho era oportuna, era globalmente aceitável e era eticamente sustentável. E eu estou a citar de cor, mas são estas as expressões. E nomeadamente este parecer dizia, parece-me aqui com muita importância, que no contexto genérico de um sistema jurídico que aceita transplantes, não há grande diferença do ponto de vista de princípios entre uma morte com paragem cardiorrespiratória e uma morte cerebral. E, portanto, este parecer disse basicamente o seguinte: a adotar-se também a morte por paragem cardiorrespiratória, nada opõe a que também possa haver uma colheita, uma vez que, enfim, estando os dois mortos, as situações têm um valor equivalente, não há que fazer aqui nenhuma diferenciação. Bom, recebido o parecer do CNEV, o Sr. Secretário de Estado do 19º Governo Constitucional emitiu então um despacho, o despacho 14.341 de 2013, em que veio introduzir, através, portanto, desse seu ato, veio introduzir critérios de diagnóstico e de certificação de morte baseando-se numa situação de paragem cardiorrespiratória. Eu tenho aqui anotado, os dois critérios essenciais são a ausência de batimentos cardíacos e a ausência de movimentos respiratórios espontâneos por um período não inferior a 10 minutos. Ora bem, ato contínuo, em 2013 ainda, daí que eu chamo este período a reforma de 2013, foi montado, criado, constituído um grande plano nacional que tem o título há um documento do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, cujo título é Operacionalização
do programa de colheita de órgãos em dadores com paragem cardiocirculatória. E tenho aqui uma parte deste relatório que me parece bastante importante, porque neste relatório, que é um relatório em que basicamente vem criar o sistema nos vários centros hospitalares de Portugal, é dito o seguinte: SIC, até 2013 não havia possibilidade de concretizar este tipo de doação/colheita, uma vez que a legislação só previa a existência de doação/colheita em morte cerebral. Ou seja, estes são os contornos do objeto do meu problema, a que eu chamo a reforma de 2013. Passemos ao segundo ponto da minha intervenção. O segundo ponto da intervenção, perdoar-me-ão, uma vez que é matéria que eu penso que é conhecida da generalidade das pessoas, mas há que fazer aqui o enquadramento histórico. Eu vou fazer aqui, enfim, muito rapidamente, um percurso histórico-evolutivo do conceito de morte e entender o que é isto, o conceito de morte, e como é que se processou historicamente a formação de determinação do conceito de morte. Ora bem, a partir do final dos anos 50, por via de avanços tecnológicos, surgiram técnicas ventilatórias mecânicas que permitiram começar a assistir pessoas com paragem respiratória que de outro modo faleceriam, uma vez que de forma espontânea e autónoma não conseguiam assegurar essa sua função respiratória. E portanto passámos a ter uma situação hospitalar nova, ou seja, pessoas em hospitais ligados a máquinas ventilatórias, em que para a ciência que tem que debruçar sobre o estado destas pessoas começou a colocar-se um problema que os autores Mollaret e Goulon falavam até, assim, entre comas, os estados de comas, o coma dépassé, que é um estado para lá de coma, enfim, uma zona de penumbra conceptual que até hoje, sinceramente, com todo o respeito e com muito estudo, já há 10 anos que estudo este tema, até hoje verdadeiramente não há, digamos, uma uniformização quanto a estas matérias. Não quer dizer que não haja a possibilidade de haver consensos, o chamado consenso médico quanto a estas matérias, evidentemente, mas eu penso que não se pode dizer, como há por vezes a tentação, de dizer que a morte pode ser considerada puramente no plano empírico, uma vez que ela tem muito mais do que uma base meramente empírica. Mas regressando ao meu tema, simultaneamente com o avanço tecnológico, deu-se também um passo importantíssimo na África do Sul, que é o primeiro transplante de coração em 1967, bem sucedido. E isso provocou, ato contínuo, aquilo a que eu chamo a revolução no conceito de morte. Isto porquê? Porque, não envolvidos sequer 2 anos, um comitê ad hoc de Harvard veio propor uma mutação global do conceito de morte. Porquê? Porque havia um problema, e temos que o dizer com toda a frontalidade, é que para que haja a possibilidade de transplante de coração, é preciso que seja possível colher um coração ainda vivo. Ora bem, não é possível colher um coração vivo se a pessoa estiver viva, porque se a morte é cardíaca e o coração está vivo, era impossível colher o coração. E, portanto, dizem, enfim, estou a apelar aqui a esse grande filósofo, Jonas, que se processou aqui uma manipulação conceitual, que, aliás, esta manipulação conceitual no processo de determinação é de tal forma, digamos, gera tensões intelectuais que muitos autores indicam, por exemplo, que como se entrou em território desconhecido, no espaço de 1 ano e meio foram publicados 30 critérios distintos para determinar o que era a morte cerebral. E, aliás, novamente, um problema de determinação do conceito. E queria só fazer um rodapé, porque este assunto não é um assunto da medicina apenas. Quando nós temos na nossa Constituição o direito à vida, nada mais importante do que o direito à vida de saber quando é que ele termina. Porque no momento em que ele termina, não é? Deixa de existir direito à vida. Portanto, isto é um problema estritamente de concretização do conceito de vida que está plasmado na Constituição. Ora bem, mas dizia eu, a ciência ficou confrontada com este problema. Então agora temos pessoas que, pronto, vamos mudar o conceito, passa a ser o conceito de morte cerebral, e a pergunta é, e porquê? E porquê?
Temos uma visão que é a visão, digamos que eu diria, mais aberta, que não tem medo de falar, enfim, que o caso de Anne Jonas, que é o caso mais evidente disso, que logo nos anos 60, 70, veio dizer que o que se passava aqui era uma manipulação conceitual. Temos também o grande filósofo alemão, Spemann, nos últimos anos tem escrito muitíssimo sobre esta matéria, dizendo que, obviamente, o conceito de morte cerebral nada mais do que foi uma manipulação conceitual, mas o que é facto é que este conceito se universalizou. E universalizou-se sempre com aquela pergunta: porquê? Porquê a morte cerebral? E aqui é importante ter a noção dos contributos de James Bernat, que veio desenvolver uma teoria muito importante, que eu penso que para os constitucionalistas será decisiva para a concretização do que é a vida em termos constitucionais, que é o organismo como um todo. E porquê? O conceito de vida surge associado por estes teóricos da neurologia, das ciências biomédicas, da bioética. A vida, digamos que a vida que é respeitada como vida em termos intersubjetivos, como uma realidade que tem uma subjetividade, portanto, algo que nós consideramos como sendo um direito, a pessoa tem direito a esta vida, é protegida a sua vida, está associado, até Andreas Esser fala de uma Lebensform, uma forma de vida, e essa forma de vida é quando há uma integração coordenada, espontânea do organismo, uma tal integração somática. E então emerge o cérebro, porque o cérebro, para estes teorizadores, funciona como um integrador central deste mecanismo de coordenação global que é o organismo. E então nasceu aqui o conceito de morte cerebral. Isto é importante porquê? Porque no momento em que começa a ser adotada pelos vários sistemas mundiais o conceito de morte cerebral, automaticamente o conceito de vida fica associado à ideia de organismo como um todo e à ideia de coordenação integrada. Isto porquê? Porque, como refere muito bem André Esser, por exemplo, não se pode confundir, e atenção, não estou a dar a minha opinião sobre o assunto, estou a reportar, não se pode confundir o conceito de vitalidade, que é o conceito utilizado na biologia, com o conceito de vida. Porque vitalidade é algo que podemos encontrar numa interação celular que já não corresponde ao tal momento, à tal Lebensform em que há uma coordenação integrada. Bom, eu não vou amassar com isto, é só para dizer que o que aconteceu foi que começou a ser desenvolvida esta ideia de vida ligada à coordenação somática. E o cérebro emerge, porque o cérebro é o grande coordenador nesta construção. Bom, isto fez com que nos Estados Unidos o Uniform Determination of Death veio, enfim, depois os Estados cada um tem escolhido uma forma de concretizar isto, mas veio estabelecer um critério duplo. Mantém o critério clássico, dizendo que a morte corresponde à cessação irreversível das funções circulatória e respiratória, e por outro lado, para as pessoas, a chamada second window, para as pessoas que estão ligadas a ventiladores mecânicos, passa a funcionar o critério de morte cerebral. E isto permitia o seguinte, permite que uma pessoa que esteja ligada a um ventilador possa ser determinada a sua morte e colhido o seu órgão, nomeadamente o coração. Isto espalhou-se pelo mundo inteiro, demorou, houve muitas resistências. O que é facto é que, no caso japonês, demorou muito, obviamente que eu não domino todos os ordenamentos, mas estou a falar sobretudo da Europa, Estados Unidos, etc. O que aconteceu aqui foi a adoção desta nova ideia. E com a adoção desta nova ideia, ainda há depois nuances, porque, por exemplo, a ideia de morte está associada à cessação total da atividade encefálica. O caso, no entanto, não fica por aqui, uma vez que no Reino Unido, através do teorizador Christopher Pellis, foi desenvolvido não o conceito de morte total, mas o conceito de morte do tronco encefálico. E isto é importante porque no direito português vigora o tronco encefálico. E desde já devo dizer com toda a frontalidade que o sistema português é muito particular a nível mundial, porque tirando Portugal e aquilo que é definido pelos medical colleges ingleses, não há muitos países com o critério do tronco encefálico. Aliás, o critério universal é o critério da cessação total das funções encefálicas. E, portanto,
não deixa de causar alguma surpresa e apreensão que nos pareceres do CNEP se refira à miúde que o critério do tronco encefálico é universal. Ora bem, isto significa que, portanto, nós passamos a ter a nível mundial uma, digamos, disseminação deste novo sistema conceitual, manipulado ou não, agora, enfim, não me quero pronunciar sobre o assunto, mas o que é facto é que este sistema foi assim determinado. Passemos agora à terceira parte da minha intervenção, que é o sistema português. O sistema português caracteriza-se por, historicamente, ser bastante cauteloso. E, por exemplo, o Código Civil de 1867 não se referia a qualquer definição de morte. Obviamente, em termos sucessórios isso era relevante, mas quem for ver as lições do professor Cabral Moncada, etc., até se referia a dizer que a morte tudo resolve e o direito não se precisa de preocupar com isso. Portanto, são coisas, é a natureza. O que é facto é que nós vemos pela primeira vez em Portugal, pela pena do professor Antunes Varela e Neto Carvalho, na altura Ministro da Justiça e Ministro da Saúde, porque esta matéria começou por ser regulada em Portugal pelo Ministro da Justiça e pelo Ministro da Saúde, porque é uma questão jurídico-médica, não é apenas médica, e foi introduzido o conceito clássico através, enfim, não interessa agora, de normativos de 1964. Mais tarde, começam a chegar ecos do que se passou em termos de morte cerebral e em 1971, por portaria assinada pelo Ministro da Justiça, professor Almeida Costa, e pelo Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, é introduzido em Portugal pela primeira vez o conceito de morte cerebral, mas de forma tímida, ainda sem concretização propriamente do que isso era, porque não vem associado a nenhum conceito de vitalidade ou de vida. E depois está-se o 25 de Abril, e através do Decreto-Lei 553/76, o que aconteceu é que o legislador vem introduzir a possibilidade de transplantes, mas revogou toda a legislação anterior, nomeadamente a de 71, e ficámos sem conceito de morte. Ou seja, um problema gravíssimo do ponto de vista constitucional. Como é que era possível haver transplantes? Quem é que determina o conceito de morte? É o médico? É o bastonário da Ordem dos Médicos, com todo o respeito? É o bastonário da Ordem dos Advogados, com todo o respeito? É a senhora Provedora de Justiça, com todo o respeito? Quem é que determina o que é a morte para efeitos de transplante? E a situação é muito complicada e, aliás, eu penso que esta situação não mereceu a atenção devida por parte da doutrina nacional. E porquê? Porque de 1976 até 1993 não tivemos um conceito de morte. E isto suscitou duas situações perplexizantes. A primeira é de que, agora não sei, o diretor do Hospital do Porto, preocupado com questões de responsabilidade penal, remeteu para o Ministro da Saúde, por volta do meio dos anos 80, um pedido para esclarecimento do que era a morte em Portugal. Qual é o conceito jurídico de morte? O Ministro da Saúde, de forma evidentemente cautelosa, enviou isto para a Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral da República, de forma, enfim, eu diria mesmo talvez única, no seu parecer 74 de 1985, disse o seguinte: não obstante a revogação expressa da legislação de 71, que fixava o critério de morte cerebral, ela está em vigor. E, portanto, ou seja, temos um parecer da PGR 1985, que talvez, digamos, pretendendo acautelar situações complexas para a prática da atividade médica, veio, digamos, cristalizar esta tese do ponto de vista da metodologia da ciência do direito, penso que particular, é de que a revogação expressa é mais ou menos expressa. E isto ainda determinou um outro problema, é que a Provedoria de Justiça, precisamente a propósito deste Decreto-Lei 553/76, através do seu assessor Carlos Soares Brito, na altura, suscitou a questão no Tribunal Constitucional, porque a propósito deste diploma, o diploma desconsiderava que, digamos, as declarações familiares pós-mortem tivesse relevância. E, na altura, a Provedoria de Justiça entendeu, através do assessor Carlos Soares Brito, um parecer que está publicado na revista da Ordem dos Advogados, entendeu que isto era inconstitucional e o assunto subiu ao Tribunal Constitucional. O assunto subiu ao Tribunal Constitucional, no entanto, o Tribunal Constitucional considerou que não era inconstitucional
não, ou seja, desconsiderar a opinião da família não era inconstitucional. Eu não vou pronunciar sobre a questão do consentimento presumido ou não, porque esse é outro problema. Nem me interessa, porque isso é perder neste momento o fio do discurso. Mas dizia eu então que, portanto, nós temos um hiato em que não há o conceito de morte, temos um parecer da Procuradoria-Geral da República que diz, não obstante revogação expressa, mantém-se em vigor o critério de morte cerebral, quando não havia nenhuma lei portuguesa a dizer que a morte equivalia à morte cerebral. Em 1993, penso eu, que para, digamos, acabar com qualquer problema, foi finalmente publicada em Portugal a Lei 1293, que é a Lei de Colheita de Órgãos, e que, a esse propósito, portanto, até já agora um rodapé, que não deixa de causar estranheza que este grupo de trabalho em 2012 tenha dito que não havia uma lei de transplantes em Portugal, quando existe essa lei desde 1993. Mas, portanto, esta Lei de 1293 veio pela primeira vez criar um regime, digamos, pacificador da comunidade médica, que necessita muito de certeza jurídica neste assunto, uma vez que está exposta a problemas de responsabilidade, e veio dizer que a colheita é permitida em Portugal e que então a Ordem dos Médicos deve emitir uma declaração relativamente aos critérios aplicáveis à morte cerebral. Ou seja, em Portugal, em 1993, regressa a morte cerebral às leis vigentes. E nesta altura, a Ordem dos Médicos, em 1994, vem regulamentar a morte do tronco encefálico. E já vimos que morte cerebral não equivale necessariamente à cessação do tronco encefálico. Aliás, a propósito, uma vez que já vejo críticas do género principialismo radical, ética radical, devo dizer que nem sou eu, são os neurologistas da Comissão Norte-Americana de 2009, porque o presidente em 2009, o President's Commission on Bioethics, fez um relatório de quase 200 páginas em que diz que o critério do tronco encefálico é suspicious e que é de rejeitar. Ou seja, portanto, é só para percebermos que morte cerebral não equivale necessariamente a aceitar o critério do tronco encefálico. E, nesse contexto, o que aconteceu foi que a Ordem dos Médicos regulou isto como morte do tronco encefálico. Mais tarde, os médicos novamente começaram com um problema, ou começaram a suscitar um problema. Então temos um conceito de morte para transplantes, que é o tal conceito que está na Lei 93, e a outra morte qual é? Não havia nada na lei. Novamente um problema de indeterminação, ou de lacuna, ou de... Quer dizer, eu nem me vou meter do ponto de vista conceitual ou metodológico a classificar estas situações. E o que é que aconteceu? Um grande debate parlamentar, que tem isso narrado num estudo que publiquei na Rua em 2010, em que, na altura, já outro governo, a Ministra da Saúde, então, veio dizer assim, bom, fui alertada pelos médicos que há aqui um problema, temos duas mortes em Portugal, uma morte que está para efeito de transplantes e a outra, que não estando na lei nenhuma, que enfim, que será a morte natural. E então nasce, quer dizer, é formada o último instrumento legal importante para esta matéria, que é a Lei 141/99, que é uma lei geral da República que vai estabelecer os critérios gerais de morte, com esta preocupação. O debate parlamentar vale a pena ser lido porque esclarecedor. Os deputados, que no Estado de Direito Democrático são quem tem a capacidade, portanto são os detentores, é daí que vem a fonte de direito, a fonte legitimada, portanto, que, aliás, citando Goodman, a bioética é muito complexa, mas as questões legais têm que ter respostas legais. E, portanto, os senhores deputados, um debate que está acessível a todos, disseram, bom, nós não vamos legislar a lei, nem vamos falar de transplantes. Portanto, legislar a morte e não vamos falar de transplantes. E sai esta lei de 99, que é uma lei que basicamente vem dizer que a morte em Portugal equivale à cessação irreversível das funções do tronco cerebral. E depois diz que a Ordem dos Médicos, sendo aprovado pelo órgão competente do governo, regula esta morte. Ora bem, isto é muito importante agora, fazer aqui uma pequena pausa. Eu perguntava à senhora Presidente da Mesa, uma vez que vi que já passei os meus 30 minutos, se me dava mais 5 minutos para terminar a minha intervenção. Eu pedia-lhe que
pedia que continuasse, senhor professor, por favor. Okay. Então, estamos todos e creio que representa o pedido geral. Muito obrigado. E, portanto, continuando, o que aconteceu aqui foi que, em 99, a Ministra da Saúde de então apresentou uma proposta de lei dizendo o seguinte, que adotávamos em Portugal o critério norte-americano, ou seja, o critério, como eu falei há pouco, mantinha-se o critério clássico e para as pessoas ventiladas usava-se o critério da morte cerebral e com isto permitia-se resolver o problema. O debate parlamentar, como eu disse, vale a pena ser lido por incompreensível. Porque de todas, mas não é uma questão política, eu queria que ficasse bem claro que isto não é um problema político, ideológico, não tem nada a ver com isso. Porque todas as bancadas parlamentares foram unânimes a criticar a ministra, dizendo como é que a ministra se atrevia a trazer uma lei com 2 critérios. Que isso era retrógrada, que isso era uma coisa conservadora, quando é o critério norte-americano, quando é o critério italiano, quando é o critério espanhol. Bom, e o que é facto é que a coisa baixou à Comissão de Saúde e à Comissão de Assuntos Constitucionais e tanto o relator da Comissão de Assuntos Constitucionais como da Comissão de Saúde disseram que tinha que ser um critério único, só pode ser o critério único. E então ficou este que saiu agora, que eu referi, a cessação do tronco encefálico. Bom, isto é o direito vigente em Portugal, depois basicamente ficámos por aqui. Agora, obviamente que pode-se discutir a questão da constitucionalidade de, por exemplo, quando o critério é de morte cerebral, se nós podemos utilizar o critério de tronco encefálico ou se não devemos ir para toda a atividade encefálica. Esse é um problema complicado, na minha opinião, já emiti a opinião escrita sobre o assunto, eu acho que eventualmente pode ser inconstitucional. Mas agora não é esse o problema é vamos voltar então ao início. E agora entramos na parte 4ª da minha intervenção, que é linhas de reflexão sobre a reforma 2013. Ora bem, como foi, penso eu, clarificado, o sistema português baseia-se na cessação das funções do tronco encefálico, que é uma visão, digamos, moderada do critério da morte cerebral total. Agora, o que aconteceu em Portugal em 2012, 2013, com todo o respeito, e digo isto com preocupação e como, enfim, estudioso destas matérias do ponto de vista jurídico não só, é um pouco incompreensível. Porque não se consegue perceber, penso eu, como é que é possível regulamentar a morte cerebral com critérios cardiorrespiratórios. E muito menos, até vou dizer mais. Nós temos a lei de 93, que é a lei dos transplantes, e temos a lei de 99, que é uma lei geral sobre morte. Os deputados em 99 disseram nem falar de transplantes na lei de 99. E não deixa de ser curioso que este despacho do Sr. Secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde seja um despacho que regulamenta a lei de 99, que é uma lei que nem tem nada a ver com transplantes. A lei dos transplantes é a lei de 93. Portanto, desde logo temos aqui um problema, que é até falei com alguns amigos do direito administrativo para me ajudarem a perceber qual seria a patologia jurídica, qual é a consequência de um ato regulamentar que se enganou a regulamentar a lei. A reação foi bastante até de silêncio, dizendo, enfim, não sabia. Mas devemos admitir que esse problema não surgia. Depois há outro problema maior. Maior ou não? Enfim, também são questões de procedimento. É que o órgão, o representante do governo é o Ministro da Saúde. Não é o Secretário de Estado da Saúde. O Secretário de Estado da Saúde não invocou nenhuma delegação de competências. Eu fui ver ao Diário da República e também não vi nenhuma delegação de competências para efeito desta lei. Portanto, temos aqui também um problema procedimental, mas não deixa de ser relevante. Mas o problema maior é, de facto, o seguinte, é que em Portugal temos um sistema unitário de morte. E concordemos ou não com ele vincula todo o sistema. E, portanto, se nós queremos mudar o sistema, temos que respeitar as formas do direito. E o respeito das formas do direito passa por alterar a lei, nomeadamente a lei de 93 ou a lei de 99. E não, penso eu, regulamentar uma lei baseada na morte cerebral ou no tronco encefálico, introduzindo critérios cardiorrespiratórios. Dir-se-á. Isso é uma posição radical. Isso é uma posição principialista, há que ver as coisas noutro plano. Eu pensei muito sobre isto e até conversei ao professor João Marchante, como falei já sobre o assunto,
que a minha perspectiva aqui foi de tentar até encontrar uma solução para este problema construtiva, do ponto de vista sistemático. E fui ler o relatório alemão de 2015, o relatório de ética da Alemanha, defrontou-se com o mesmo problema. Porquê? Porque em Portugal e na Alemanha temos um critério único. E os alemães tiveram o mesmo problema, que é, será que é possível a colheita de órgãos em dadores com paragem cardiorrespiratória? E esse parecer de 2015, são quase 200 páginas, é esclarecedor. A resposta na Alemanha é não. Não é possível. Ou seja, então nós temos aqui um problema jurídico complexo, penso eu, enfim, e não vou abusar da vossa boa paciência, mas penso que ficou claro qual é o meu problema, que é, no contexto da determinação conceitual de morte, nós temos que respeitar as formas do direito, porque elas são garantias dos cidadãos, e, nomeadamente, penso que há uma vinculação máxima à proteção do direito à vida que está plasmado na Constituição. Depois há também que respeitar todas as formas de organização do Estado português, as competências dos órgãos, e, por último lugar, penso que ainda existem problemas concretos muito práticos, que é regulamentos que regulam leis que não são regulamentadas naqueles termos, porque não se pode regulamentar uma lei que define morte a dizer, para efeitos de colheita de órgãos, aliás, eu permito-me inclusivamente, permite-me ler o despacho, que o despacho diz inclusivamente no seu preâmbulo o seguinte: o número de órgãos escolhidos em doentes em morte cerebral é insuficiente. E a partir daí introduz um novo critério em que diz, que está no anexo, diagnóstico e certificação da morte por paragem cardiocirculatória. É verdade que, enfim, mitigante, talvez aqui, fala aqui, enfim, assim, a coisa é um pouco abstrata, mas o que é facto é que, pronto, lá está. Pronto, é o meu contributo para este colóquio, no contexto da prevenção do arbítrio e do abuso, e ficam muitas coisas para dizer, nomeadamente, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão entende que tudo isto pode ser sindicado, e já apelando um bocadinho até à intervenção do professor Jorge Reis Novaes, a propósito da terminabilidade, vejo com alguma preocupação que esteja plasmado na lei portuguesa, por exemplo, o teste à apneia, que é desligar a máquina, e não sabemos por quantos minutos. Não está previsto na lei se é 10, e isso é muito discutido do ponto de vista mundial. Há um grande debate mundial qual é o tempo de duração do teste à apneia. O teste à apneia é tirar o oxigênio à pessoa. E não está previsto na lei. Atenção que evidentemente não está aqui nenhuma desconfiança, muito pelo contrário, estou a dizer é que penso que toda a comunidade que trabalha com estes assuntos, médica e não médica, só beneficia de certeza do sistema, e depois os cidadãos da República Portuguesa têm que obviamente ver garantidas as formas do direito que são mecanismos de concretização dos seus direitos, porque uma coisa é ter um direito em abstrato, outra coisa é depois ele ser concretizado arbitrariamente. E dito isto, pronto, agradeço muitíssimo a vossa paciência, abusei em 10 minutos o tempo que me foi destinado e espero ter contribuído minimamente para o debate. Muito obrigado. Sr. Professor, devo dizer que devo-lhe agradecer. Muito obrigado. Devo-lhe agradecer a sua exposição, pessoalmente foi-me utilíssima, utilíssima, muito obrigada. E eu tenho, volto a dizer, quer ao Sr. Professor, que era o meu querido amigo e colega de há tantos anos, não me peçam para dizer quantos, Dr. Jorge Reis Novaes, as duas exposições. Agradeço muitíssimo ao nosso anfitrião, professor João Pedro Marchante, o convite que me fez, porque muito aprendi, foi um gosto estar com os colegas, mas como tinha dito como tínhamos combinado no início, tenho muita pena de não poder seguir o debate, mas de facto, francamente, muita pena. Outras tarefas me chamam, delego a minha competência presidencial no nosso anfitrião, Sr. Professor João Pedro Marchante. Despeço-me de todos e, mais uma vez, muitíssimo obrigada a ambos, Jorge Novaes, Sr. Professor Oliveira Geraldas, foi um gosto, um grande gosto e um grande proveito ouvi-lo. Muitíssimo obrigada e se me permitem, despeço-me que outras tarefas ainda me chamam. Muito boa tarde e obrigada a todos. Obrigado nós, Sra. Professora e Sra. Provedora. Muito obrigada. Boa tarde. Que é organizador. Obrigado por tudo.